Olá, pessoal! Durante a aula de hoje, nós estudaremos um pouco sobre a base celular e molecular do desenvolvimento. Bom, durante o desenvolvimento embrionário, as células precursoras indiferenciadas, elas vão se distinguir e se organizar em estruturas mais complexas, que são encontradas nos tecidos adultos funcionais. Esse processo, ele requer que as células integrem diversas indicações, intrínsecas e extrínsecas, para que esse desenvolvimento ele ocorra de forma correta. Essas indicações, elas controlam a proliferação, a indiferenciação e a migração de células, determinando o tamanho e o formato final dos órgãos em desenvolvimento. Uma alteração grave nessas vias de sinalização, ela pode acabar provocando distúrbios no desenvolvimento e defeitos congênitos em seres humanos. É interessante notar que as principais vias de sinalização do desenvolvimento, elas podem também ser cooptadas em indivíduos adultos por doenças como o câncer. Embora diversas alterações elas ocorram durante a embriogênese, a diferenciação de vários tipos celulares, ela é regulada por um conjunto relativamente restrito de vias de sinalização molecular. Agora, quanto à comunicação intercelular, nós podemos citar aqui as junções gap, as moléculas de adesão celular e os morfógenos. Quanto às junções gap, eles são canais que permitem a passagem de íons e pequenas moléculas diretamente de uma célula a outra. Elas são formadas por hemicanais presentes na superfície de cada célula, que são denominados conexons. Cada conexon ele é formado por 6 moléculas de conexina, que acaba formando hexâmeros. No início do desenvolvimento embrionário, as junções do tipo GAP, normalmente estão abertas, o que acaba permitindo a troca de pequenas moléculas em regiões relativamente extensas. Porém, com a progressão desse desenvolvimento, essas junções elas acabam sendo mais restritas, né? Com o estabelecimento de fronteiras, como nos robômeros do roboencéfalo em crescimento. As junções do tipo GAP, elas são particularmente importantes no acoplamento elétrico do coração e do cérebro. Além disso, mutações de moléculas específicas de conexina, elas podem ser associadas a doenças humanas, como é o caso da imagem aqui, nas junções GAP. Essa imagem aqui mostra que um tipo de mutação da conexina, ela está associada à aterosclerose. Agora, quanto às moléculas de adesão celular, elas apresentam grandes domínios extracelulares que interagem com componentes da matriz extracelular ou moléculas de adesão das células vizinhas. Essas moléculas, elas geralmente contêm um segmento transmembrânico e um curto domínio citoplasmático. Esse domínio citoplasmático, ele pode regular as cascatas de sinalização intracelular. Nós podemos citar que a principal molécula de adesão celular é a caderina. Quanto aos morfógenos, ele vai acabar orientando a diferenciação e a migração de células durante o desenvolvimento, o que vai determinar a morfologia e a função dos tecidos e órgãos em desenvolvimento. Muitos morfógenos, eles são encontrados em gradientes de concentração no embrião. Aqui na imagem, na verdade, na descrição aqui, nós podemos ver que um dos morfógenos é o ácido retinóico. Bom, aqui nós temos o exemplo dos 3 principais morfógenos do corpo: o ácido retinóico, que está associado à vitamina A, o fator transformador do crescimento, que tem como função a padronização dorso-ventral, o destino celular e a formação dos órgãos, e os Sonics Hedgehogs, que tem a função a migração celular e a diferenciação. Mas como que esse processo ocorre? A Sana, nos slides anteriores, ela explicou que alguns desses morfógenos estão dispostos em gradientes de concentração. De acordo com o tipo de proteína e glicoproteína que uma célula vai ter na sua membrana, ela vai ocupar uma posição diferente no meio desse gradiente. Ela vai migrar e a partir disso terá uma diferenciação celular diferente. Os receptores de tirosina quinase, eles são membros da superfamília de RTK de 3 domínios. Um domínio extracelular, que faz a interação com a molécula ligante, um domínio transmembrânico apolar e um domínio de quinase intracelular, que vai ser a parte que realmente faz a ação quinase. Esses receptores eles são encontrados na forma de monômeros, mas quando eles são
eles precisam se dimerizar quando eles se ligam com um ligante para poder realizar finalmente a ação quinase dela. Por quê? Porque o domínio quinase de um desses monômeros fosforila e ativa o do outro receptor, um processo que a gente chama de transfosforilação, que é necessário para uma ativação completa desses receptores, que por sua vez vão iniciar uma série de cascatas intracelulares de reação, né? É importante ressaltar que a maioria dos fatores de crescimento eles são ligantes de receptores de tirosina quinase, como é o exemplo da insulina e do fator de crescimento epitelial, entre outros, o que faz com que a mutação nesses receptores ou outros componentes dessas vias, né, sejam potenciais causadores de processos de adoecimento bem sério. Por exemplo, os receptores de tirosina quinase são extremamente importantes na regulação da angiogênese, mas no caso do fator de crescimento A, knockout, nós temos uma inibição da formação do sangue e das células endoteliais, ou seja, a angiogênese não acontece, ocorre um processo teratogênico aí. Além disso, nós temos as vias NOT-delta, que são uma via muito interessante no processo de duplicação celular, de replicação celular, mais precisamente na manutenção de uma linhagem de células progenitoras não diferenciadas. Elas são extremamente importantes no processo, né, da manutenção justamente do equilíbrio entre populações celulares que têm o mesmo potencial do desenvolvimento, na qual uma dessas linhagens de célula, a que tem a maior sinalização NOT, vai ser mantida em seu estado não diferenciado por meio do estímulo da produção de complexos inibitórios de diferenciação celular lá no núcleo, enquanto a outra célula, que tem a menor sinalização NOT, vai ser estimulada a diferenciar. Por último, nós temos aqui os fatores de transcrição, que são uma extensa classe de proteínas, são uma grande família de proteínas que vão regular a expressão de genes alvos para cada um desses fatores, por mecanismos quer sejam de ativação ou quer seja de repressão. Ou seja, no modo geral, falando, um fator de transcrição vai ser uma proteína que vai se ligar a uma região específica dos nucleotídeos, chamado de enhancer, nos genes-alvo, e vão regular as taxas de transcrição por meio da interação com proteínas acessórias. Essa superfamília desses fatores de transcrição é composta por diferentes classes de proteína. A exemplo, tem os fatores de transcrição HOX/HOMBOX, o PEX e a hélice-alfa-hélice, básica no caso, que seria a BHLH. A ordem, por exemplo, dos genes de proteína HOX/HOMBOX, ela se mantém fielmente reproduzida na sua organização no nível cromossômico, ao longo do seu eixo. E alterações, anomalias, né, no meio desses genes podem causar, por exemplo, a lisencefalia, que é uma doença caracterizada por um cérebro, entre aspas, liso, com má formação, anomalias oculares, distrofia muscular congênita e a síndrome de Peters, que dá para vocês verem na imagem, que apresenta uma opacidade nessa região anterior do olho, juntamente com a má formação dessa região. Bom, eu sou a Sarão e eu vou falar um pouquinho sobre epigenética. Epigenética tem por conceito o controle de ativação e inativação de gene. No entanto, elas não são causadas por modificações do DNA. Isso quer dizer o quê? Que ela ocorre modificações genômicas, só que não ocorre alterações na sequência de DNA, como ocorre em polimorfismo, em questão de SNPs, né? Nas questões de SNPs, que tem ali as trocas de bases nitrogenadas, a epigenética não funciona dessa forma. E como ela ocorre? Ela ocorre com a adição ou a remoção de alguns marcadores em DNA ou histonas. E é muito importante a epigenética, porque nós herdamos, né, tanto genes dos nossos pais, das nossas mães, e ali se todos fossem se expressar, ia ter um conflito gênico. Então, é muito importante a epigenética para ter esse controle aí do que vai ser expresso e do que não vai ser expresso. E temos ali, temos a forma aí de ocorrer essas modificações. Temos por metilação do DNA e modificações de histonas. A metilação de DNA ocorre ali pela adição ou remoção do grupo metil, do CH3, que ocorre ali em sítios CPG, que são sítios que estão localizados entre as ligações de citosina e guanina. A partir dessas ligações ali, silencia a expressão gênica. Se tiver a retirada desse grupo metil, pode haver ali a expressão do gene. Em algumas
situações tem até a superexpressão desses genes que ocasionam doenças. Temos também as modificações de histonas. Histonas são as proteínas que estão ligadas ali ao DNA, que estão compactadas, e temos a modificações através de ligações de grupos acetil, também de grupos metilos. Vou citar agora a acetilação, que fazem essa ligação. Tanto a acetilação quanto a metilação fazem a ligação com essas proteínas e fazem ali a abertura, a descompactação da cromatina, que permite a expressão gênica, né? Que elas estão bem compactadas, ligadas às histonas, e a partir dessas ligações com esses grupos fazem com que elas se abrem e fazem aí as suas expressões gênicas. Bom, se tiver alterações, se ocorrer alterações nessas modificações, nessas ativações, tanto se tiver um silenciamento excessivo, tanto como superexpressão, pode ocorrer algumas síndromes, como eu trouxe, por exemplo, aí a síndrome de Rubinstein-Tybee, que é a criança nasce aí, o neonato nasce com algumas deformações neurais e também estruturais no corpo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as células troncos, que são células responsáveis, né, por dar origem a várias outras células. Estão presentes aí desde o desenvolvimento embrionário, desde a fecundação, e começam aí as suas divisões e formam outras células especializadas que vão formar tecidos e órgãos. Bom, as células troncos têm propriedade de autorrenovação, que essa propriedade ela se resume na geração, né, na origem de outra célula tronco que são realizadas através de divisão celular. Temos aí as divisões simétricas e as divisões assimétricas. As divisões simétricas ocorrem com a produção de duas células filhas que vão se especializar e originar tecidos e outros órgãos, enquanto a assimétrica vão gerar duas células, enquanto uma vai se diferenciar, a outra vai permanecer ali, não vai se diferenciar, e vai gerar outra célula tronco, que assim vai ter essa autorrenovação de célula tronco para poder gerar outras células. Bom, as células tronco elas são pluripotentes, isso quer dizer que elas produzem ali várias outras células, mas em especial em questões ectodérmicas, mesodérmicas, e tem também as totipotentes que não estão citadas aí. As totipotentes elas estão mais relacionadas em particularidade com tecidos extraembrionários, como por exemplo a placenta, e tem as multipotentes que estão mais em questões de renovação de órgãos. E elas são muito importantes também no tecido neural, que muitas pessoas dizem que não tem, que elas não estão presentes, mas elas sim se fazem presentes. Só que em questões de lesões muito grandes, não é possível ali ter a ação delas, né? Elas não conseguem conter essas lesões grandes. E também são presentes no tecido hematopoético, que são muito importantes para a nossa renovação de células sanguíneas e de células do nosso sistema imunológico. Bom, hoje em dia são muito limitados os estudos com essas células em questões de tratamentos terapêuticos ou tratamentos, né, de doenças que no momento não tem cura, mas são muito limitados por questões éticas, por questões de origem mesmo, né, de retirada ali de células troncos.